Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo em 30 de outubro de 2018. Convido a todos para entoarmos o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso bem da própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil nos une desse um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte cave do conosco, e o teu futuro espelha essa grandeza. A terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse chão, és tão gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, convido a todos para escutarmos a mensagem bíblica. Boa noite a todos. Que a paz de Cristo esteja nesta casa. Hoje eu estou trazendo aqui o Evangelho de Lucas, o capítulo 13, 18 a 33, onde a gente vai nos deparar com uma escolha e temos que nos esforçar para conquistar esse reino do céu, porque a salvação é para todos e que a gente possa assim se esforçar ao máximo, porque temos que buscar a palavra, não é só buscar, mas é meditar, para que a gente entre em oração e contemplação com o Senhor. O reino atingirá o mundo inteiro. E Jesus dizia: aqui semelhante é o reino de Deus. E como que poderia compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos seus ramos. Meus irmãos, quero dar uma pausa aqui. Você vê que o reino de Deus é comparado com uma pequena árvore que ela vai crescendo cada vez mais que a gente busca a sua palavra de Deus. Essa colocação das aves do céu, essas aves, vamos dizer que somos cada um de nós. Deus nos dá a oportunidade, a liberdade de voar, de ir para todos os 4 cantos do mundo, mas você vê que elas se abrigam. Nós se abrigamos no reino do céu. Esse pássaro, ele tem que construir esta casa, para que se sinta seguro, não só a minha pessoa, mas toda a minha família. Você vê que quando a gente abraça o reino de Deus, a gente não fica sem os desabrigos, não ficamos desabrigados. Então, o reino de céu é comparado a esse.
esse pássaro que faz seus ninhos nos seus ramos, essa árvore que dá crescimento, e que a nossa vida é para dar esse exemplo de vida, que a gente se sinta seguro, essa segurança trazida por Deus Pai. E Jesus dizia ainda, poderia comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O que é isso, meus irmãos? O reino de Deus, você vê que a gente coloca o fermento em um pão, em um bolo, a gente não vê ele, mas sabemos que ele está ali. E o reino de Deus é assim, ele está no meio de nós. Não vimos, mas enxergamos pelos olhos da fé, mas sabemos que o reino de Deus é assim. Temos que enxergar o reino de Deus pelos olhos da fé. A salvação é para todos. Jesus atravessava a cidade de povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: faça todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: nós comimos e bebimos diante de ti, e tu ensinavas em nossas praças. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afaste de mim todos vocês que praticam injustiça. Afaste de mim todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choros e ranger de dentes, quando vocês vier Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas do reino de Deus e vocês jogados fora. Meus irmãos, Jesus nos dá uma orientação belíssima nesse evangelho. Se esforçais o máximo para entrar pela porta estreita, porque a gente pode ser jogado fora. Então que a gente possa ouvir a palavra com atenção, com respeito, e colocar ela, praticar essa justiça de Deus, para que a gente não possa ficar de fora, porque nós somos deste mundo. Quem quer conquistar esse reino do céu, vamos fazer como esse pássaro que voa, faz sua casa dentro desse reino e consegue o abrigo seguro para uma vida toda. Que a gente possa assim meditar mais na palavra. Logo aqui na frente, no versículo 29 do capítulo 13, muita gente virá do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomará um lugar à mesa no reino de Deus. Veja, há muitos que serão primeiro e primeiros que serão os últimos. Meus irmãos, eu quero só dar um exemplo aqui. Às vezes as pessoas que dizem: Senhor, comi e bebi com o Senhor, vocês não me conhecem? Isso é para quem pratica a injustiça. Vai bater a porta e a porta vai estar fechada. E qual vai ser o destino? Essa colocação daqui dos últimos serão primeiro, um val da vida pode estar pregando aqui, eu posso estar praticando a justiça o tempo todo e daqui a pouco eu desisto de praticar a justiça. Tudo que eu te fiz de justo não vai servir mais para nada. Agora aquele que se arrepende, aquele que pratica injustiça, que mata, que rouba, que levanta falsos testemunhos, que pisa no outro, aquele quando se arrepende, ele pode ser o primeiro no reino do céu. Diferente, né, meus irmãos? O evangelho de ontem, dentro do jogo que dá continuidade hoje, deixa bem claro. Jesus endireita uma encurvada por 18 anos que o Satanás amarrou por 18 anos. Então aquele ditado que às vezes muitas pessoas dizem: aquela pessoa não tem jeito. Nada para Deus é impossível, meus irmãos. Vamos lembrar disso. Jesus conserta sim.
Agora eu tenho que deixar ser tocado por Jesus. Eu tenho que fazer a experiência do Cristo em minha vida, para que eu mude o meu conceito, o meu ser. Porque padres e pastores não vai mudar ninguém. Quem muda é Cristo. Quando a gente faz atenção da palavra, medita a palavra, ora ao Deus da vida, e Ele vem a transformação dentro de nós. As graças vêm em abundância para nós. Para fechar o Evangelho, Jesus diz para nós: nesse momento, alguns fariseus se aproximaram e disseram a Jesus: deves ir embora diante daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: vão dizer a esta raposa: eu expulso demônios, faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade celeste, uma cidade santa, pelo sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus quer dizer nesse final? A gente não pode temer perante as dificuldades da vida, mesmo que eu corra risco de morte. Jesus disse: eu tenho que continuar o meu trabalho, hoje, amanhã e depois. Coragem, homens. Coragem de vocês do Poder Legislativo. Vocês podem transformar uma Teofilândia. O poder está na mão de vocês. A justiça, mais do que ninguém, vocês que entendem da justiça. Mais do que o Val. Eu posso entender um pouco mais da justiça de Deus, mas dos homens vocês podem entender melhor. Mas para praticar a justiça de Deus, para praticar a justiça dos homens, eu tenho que botar o projeto de Deus no meu projeto. A reflexão deixa bem claro isso. Jesus não responde diretamente à pergunta. A salvação é universal, está aberta para todos e não só para aqueles que conhecem Jesus. Não só para aqueles que conhecem Jesus, que às vezes aquele que conhece Jesus diz que conhece, até o diabo conhece Jesus, mas não quer dizer que eu conheço Jesus, mas eu tenho que fazer a vontade dele. A condição é entrar pela porta estreita, isto é, escolher o caminho da vida que cria a nova história. Se eu não criar essa nova história dentro de mim, essa história de salvação, essa história que Cristo morreu na cruz para mim, colocar na minha vida, eu não vou fazer parte da história. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, que a gente possa assim, não ter pressa em meditar a palavra do Senhor, porque a transformação só dá quando eu medito, para colocar ela no meu dia a dia, para que eu não cometa fraudes, para que eu não cometa injustiça perante aqui os homens e perante Deus. Amém. Gostaria de pedir desculpas tanto à plateia como aos vereadores devido a um equívoco. Eu até pedi para o pessoal da rádio anunciar a questão do horário da sessão para as 16 horas, porém necessitava a segunda votação da mudança do horário. Então eu preferi fazer nesse horário de 18 horas, como seguindo ao pé da risca a questão da lei. Solicitei até que o pessoal da portaria chegasse mais cedo para estar avisando as pessoas que a sessão seria um pouco mais tarde, no horário normal da lei vigente. Mas pela informação, eu peço desculpa. Eu informei no WhatsApp, no grupo da Câmara, que seria às 16, depois eu voltei informando que seria às 18. Pelo mal entendido, eu peço desculpas a todos pelo mal entendido. Dando continuidade, recebemos um ofício na PLB
E esse ofício foi encaminhado para o setor jurídico para que possa ser feita a análise jurídica para que depois possa dar a resposta. Passo para o pequeno expediente. Não tendo escritos, passo para o grande expediente. Com a palavra o vereador Isaías de Oliveira, com tempo de 8 minutos. Eu vou pedir para falar hoje daqui, estou um pouco cansado. Gostaria de dar boa noite a todos que estão presentes aqui nessa sessão de hoje. Saudar também quem nos acompanha pelas redes sociais. Dizer, presidente, que admitir, né, a derrota das eleições. Eu acho que a gente precisa ser humilde quando a gente perde. Eu acho que ficar inventando discursos ou tentando até mesmo captar votos de quem deu votos a outros candidatos, eu acho que essa não é a postura certa, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer os erros, sim, no processo eleitoral e até antes disso, mas dizer que quem perdeu com tudo isso foi o povo brasileiro. Porque eu tenho dito e disse diversas vezes nas redes sociais que o Bolsonaro é um Temer piorado. Tem gente que diz que muitas vezes o discurso pode ser o discurso de derrotado porque o presidente não assumiu ainda, né? Então como é que você faz um diagnóstico já, né, daquilo que não vem a ser? Mas através daquilo que foi colocado na campanha, através das propostas que foram defendidas, né, por esse parlamentar em 28 anos de carreira política, né, a gente já pode imaginar como é que vai ser o seu governo. E já mesmo depois das eleições, a gente já viu o discurso aí de continuidade desse governo, que nada mais é do que o governo Temer piorado. E o que reafirma isso é justamente a defesa desse governo que vai assumir dia 1º de janeiro, das pautas que prejudicaram os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Reforma da Previdência, reforma esta que eu seria a favor, nobres vereadores e também quem nos acompanha aqui, se mexesse na estrutura lá de cima, se mexesse no Poder Judiciário, se mexesse na aposentadoria dos militares e também das viúvas que recebem até hoje super salários. Mas a gente sabe que quando se fala em cortes, e Teofilândia é o exemplo disso, não se pensa em cortar os grandes contratos, não se pensa em cortar os privilégios que são dados às autoridades, mas a primeira coisa que se faz quando se fala em corte, na maioria dos governos do Brasil, e não só do Brasil, também do mundo, vereador Igor, é cortar direitos de quem mais precisa. E a gente pode ver isso muito na ponta. Tive mais ou menos há uns 20 dias na comunidade da Limeira, em uma casa, onde quem sustentava a casa era a mulher, e ela teve seu benefício cortado, benefício de auxílio-doença, né? Foram feitas várias perícias, né, no INSS, onde os peritos inclusive ganhavam, segundo algumas pessoas me revelaram, não sei até que ponto isso é verdade, né, de acordo com o corte que era feito, se ganhava uma porcentagem em cima do corte que era feito. Então, já é de se esperar, né, que o mínimo de direitos que hoje é garantido ao trabalhador sejam violados nesse governo. É tanto que já ontem mesmo, em entrevista, o economista do Bolsonaro, ele disse que vai ter corte nos encargos. O que são encargos? Encargos sociais. Essa palavra no orçamento está lá, encargos sociais. Diz respeito justamente ao direito das pessoas que têm suas férias, que têm seu 13º, que inclusive já foi cortado na reforma trabalhista, na terceirização em longa escala que aconteceu, a mudança na lei, né, onde se existia um discurso
de que isso ia fazer com que gerasse um emprego no Brasil. Talvez até gerasse mesmo, né, um emprego, mas o que adianta você ter um emprego precarizado, onde você não vai conseguir ascender no seu trabalho, onde você não vai conseguir ter um salário para dar dignidade, né, à sua família, às pessoas que estão próximas de você, né? E o Bolsonaro vai reafirmar isso, tanto que em momento algum ele colocou no seu discurso que iria rever, inclusive a emenda que estabelece o teto de gastos, que se fosse uma emenda que fosse viável de ser realizada, mas não, a gente não viu isso, o próprio Temer não conseguiu cumprir. Inclusive, quando assumiram o governo, existia um discurso de que o Brasil se tinha um déficit fiscal muito grande, que precisava rever esse déficit, que precisava se controlar despesas públicas, e depois de 2 anos de governo não foi isso que a gente observou. Pelo contrário, a gente percebeu que a despesa pública ela só aumentou, e o déficit está aí, né, para quem quiser ver. E tenho certeza, como eu já coloquei aqui, quem perdeu com isso e tudo foi o povo brasileiro. Dizer também que aqueles que sonham ou sonhavam com acabar o PT no Brasil, ou até mesmo aqui em Teofilândia, dizer que depois desse processo eleitoral, o PT saiu fortalecido. E destaco aqui, para reafirmar minha fala, foi o partido que mais elegeu governadores. Foram 4 governadores do PT eleitos no Brasil. O PSDB teve 3, o PMDB teve 3 governadores. Teve também o PSL, o partido do Bolsonaro, que teve 3 governadores eleitos. O PT hoje é a maior bancada no Congresso Nacional, bancada de oposição. Foi o partido que também elegeu uma quantidade significativa de deputados federais. Então, dizer que esse sonho será impossível. Eu acho que só irá se extinguir um partido aqui no Brasil quando houver uma mudança na lei e na Constituição. Porque, inclusive, a nossa Constituição prega o pluripartidarismo. Para quem não conhece de lei e muitas vezes fica repetindo aquilo que se é disseminado nas redes sociais, e a gente viu isso, presidente, muito isso nessa campanha, né? Foi uma campanha eleitoral onde as fake news rolaram. E aí já existe denúncia no TSE, onde o candidato eleito utilizou-se de caixa 2 de empresas para, inclusive, entrar por meio do Zap na mente das pessoas de família, e dizer que o Partido dos Trabalhadores é a favor de indução, de homossexualidade, dizer que o Partido dos Trabalhadores tenta incitar crianças, né, a incitar crianças em relação à sua questão, à sua orientação sexual. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Foi tanto que o TSE tirou mais de 35 fake news, né, sentenças que foram dadas a favor do Fernando Haddad, mas a diferença foi uma diferença muito grande já no primeiro turno, e infelizmente era muito complicado. Eu mesmo já esperava, estive na comunidade também do setor, encontrei o vereador Ales lá na comunidade, e eu falava para ele que eu já esperava já o resultado, porque a gente sabe muito bem que já na eleição de 2014 foi uma eleição acirrada, onde houve uma divisão no país, onde Dilma ganhou as eleições com 3 milhões de votos de frente, e onde o estado que deu a eleição a Minas, o estado que deu a eleição a Dilma foi Minas Gerais, né? E a gente já sabia por meio de pesquisas que a região sudeste era a região que iria definir as eleições do país. E dizer também aqui, falar que muitas vezes as pessoas não podem subestimar as outras. Eu acho que esse processo eleitoral ficou também bem claro isso. Bolsonaro não é apenas um louco ou um extremista de esquerda. Quem pensar que não tinha pessoas inteligentes orientando e coordenando aquela campanha ali, inclusive forças internacionais, né, que deram o braço, que foram o braço daquela campanha, forças inclusive que participaram da campanha do Donald Trump lá nos Estados Unidos,
Existiam pessoas que estavam ali participando, né, e coordenando e planejando, e isso não aconteceu da agora não. Um minuto para concluir, Se a gente for fazer uma análise, na verdade o cara começou a fazer campanha desde lá de trás, e as pessoas geralmente intitulavam ele como louco, e ele foi fazendo uma base política, foi ganhando espaço, vereador Igor, no segmento militar, e a partir do segmento militar foi alcançando outros setores da sociedade, como principalmente os setores ligados à religião. E o resultado está aí. Eu acho que faltou também da esquerda não subestimar o adversário. Eu acho que na política, às vezes a gente subestima demais, e a política é um campo que não vale a pena subestimar. Às vezes a gente analisa, vê aqui alguns discursos aqui nessa casa, onde existe uma subestimação, por parte de alguns da oposição, da realidade do município, achando que o povo não vai dar resposta. E também agradecer, ao povo de Teofilândia por ter dado mais de 10 mil votos ao Fernando Haddad, dado apenas 1.296 votos ao Coiso, ao Bolsonaro. E isso daí foi uma resposta também para alguns políticos de Teofilândia, que acham que o PT morreu, e dizer ao povo, que fique atento em 2020, porque se os direitos deles estão sendo violados por esses governos que estão entrando por aí, ou então por governos anteriores, o povo também precisa dar resposta aqui em Teofilândia, inclusive ao vice-prefeito, porque ele foi um dos que apoiou o Jair Bolsonaro aqui. Tenho o direito aqui de apoiar, mas eu também tenho o direito de vir aqui nessa tribuna e fazer a crítica, de dizer que ele não pensa no povo, ele é um oportunista. Já tivemos diversas vezes aqui nessa casa com a pessoa dele, e quem pôde perceber aqui o mandato dele foi aquele mandato que fazia oposição daquela oposição, quanto mais pior. Mas o povo disse que vai dar resposta a ele, ao prefeito decorativo, ao vice-prefeito decorativo. Para finalizar, secretário, agradecer a tolerância, dizer e perguntar aqui ao vereador Zenildo se ele está sabendo, e gostaria que o vereador, se souber, explicasse aqui ao povo de Teofilândia porque o prefeito Técio vai ser interrogado, se eu não me engano, dia 31, amanhã, aqui no Fórum de Teofilândia. Se ele tem essa informação, do interrogatório do prefeito Técio aqui em Teofilândia. Será o que é que a justiça quer com o prefeito Técio? Eu acho que a gente deve dar resposta ao povo de Teofilândia. Será, vereador, que aquele processo da Justiça Federal, que até hoje está lá já há mais de 8 anos, a justiça precisa ter celeridade, mais de 8 anos sem ser julgado, perguntar também se o prefeito Técio vai aparecer lá amanhã no fórum, ou se vai mandar apenas um representante ou um advogado. Então deixar aqui esse questionamento e agradecer pela tolerância e agradecer aos votos dados aos nossos deputados e também ao presidente, o candidato que concorreu à presidência, o Fernando Haddad. Muito obrigado. Gostaria de justificar a ausência do vereador Rogério, esqueci no início. Ele está acompanhando o irmão em Salvador, com um problema muito sério de saúde. Vamos na fé que vai dar tudo certo. Está aí a justificativa do vereador. Com a palavra, o vereador José Nilton de Miranda, com tempo de 8 minutos. Boa noite a todos e a todas, senhores vereadores presentes. Agradecer mais uma vez a nosso Pai, nosso Deus que sempre nos acompanha nos momentos difíceis, e dizer que graças a Deus estamos mais na luta, correndo nos objetivos dos próximos e de si próprio, para que o amanhã venha o futuro melhor. Digo sim, aqui essa tribuna, que agradecer sim aos eleitores que votaram no Lula, não no Haddad, vereador Isaías. O nosso amigo Lula, que trouxe no nosso município, que trouxe o melhor. Inclusive votei nele nas eleições passadas. Votei em Dilma. Haddad é um representante que poderia ser falsificado no futuro.
Dizer também aos senhores que aqui, nobre vereador, a sua gestão há 8 anos atrás, cabe a Vossa Excelência explicar quais são os processos que está sendo julgado o prefeito Técio, pois não tenho conhecimento, pois eu tenho 1 ano, 2 anos de mandato, e foi das gestões das Vossa Excelência que teve seus problemas pessoal ou não pessoal, e fazer o que vocês acham que está certo, o que está errado, com as denúncias falsas ou lógica, é com a Vossa Excelência que deve saber, que poderia até no fórum, até mesmo prestigiar esse momento. E dizer também que eu, como líder do prefeito, não acho justo ver as coisas erradas e ficar torcendo para que dê certo. A gente tem que correr atrás e resolver o problema. Não é torcer, resolver o problema. Então eu vejo mesmo aqui, eu vi uma denúncia ontem anônima em rádio, onde o senhor secretário de saúde gostaria que esteja presente, que poderia nos ajudar, porque isso não é papel de vereador, mas nós somos cobrados, no vereador Igor, do que ocorre no nosso município, e é preciso que vá averiguar melhor, para que não aconteça o que está acontecendo em rádio, denúncias, que possa prejudicar um trabalho que está sendo desenvolvido. É necessário que todos corram para tentar resolver, não criticar, processá-lo, e sim, resolver o problema. Se está essa denúncia lá na Maria Preta, onde foi dito a falta de alguns médicos ou a ausência de algum, eu quero averiguar sim, porque eu vi ainda esta noite uma pessoa me falar, e lá eu tenho que sim correr atrás, procurar o secretário, aonde não tem nenhuma justificativa para me dar. Quero dizer aos senhores vereadores que ninguém aqui está feliz e também ninguém fique triste, nobres vereadores, porque o futuro verá. Não sabemos analisar o futuro de alguém, só o presente dia a dia. E vejo que, se o povo escolheu o presidente, eu nem queria discutir isso em plateia e nesta tribuna. E sim, que nosso problema é em Teofilândia. Brasília é diferente de nossa cidade. Lá elege quem quer, faz o que quer, denuncia quem quer. Aqui é outro problema. Aqui é nosso povo. Aqui é nossa necessidade. É o povo que precisa de nós, que fomos eleitos por ele. Eu torço por uma boa administração, sim. Para qualquer que seja. Podia ser Haddad, podia ser ele, sim. Para mim, tanto faz. Que o presidente lá é quem dá as leis. E nós estamos aqui para cobrar e correr atrás do melhor para o nosso povo. E eu quero dizer aos senhores que, mesmo já eleito já estava lá em Brasília o prefeito Técio Nunes, que chegou antes de ontem, e já está em Salvador, cobrando as suas edificações, que foi compromisso da eleição. Então é isso que nós devemos fazer, cobrar, buscar, para que possamos servir melhor. O mais eu quero agradecer a todos, e meu muito obrigado. Dando continuidade, com a palavra do José Diego, tempo de 8 minutos. Quero iniciar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Saúdo a mesa em nome do presidente, aos colegas vereadores, plateia presente nessa data de hoje, a imprensa aqui da Rádio Pedraza FM, sempre divulgando os fatos com coerência para toda a população de Teofilândia. E a você, Flávio, meus parabéns por estar sempre buscando alternativa e sempre representando com muita força e garra os avanços do esporte em nosso município. Senhor presidente, nessa noite eu tenho algumas reivindicações para fazer. Reivindicações essas que eu já trouxe para a tribuna 2 meses atrás. E na noite de hoje eu encaminho um ofício ao secretário de saúde, o senhor Ed Carlos, né, para que assim que possível ele possa me responder esse ofício
e relatar a real situação e possa dar também, para que possa a população ter um esclarecimento maior, principalmente em relação aos medicamentos de uso básico e contínuo que vem faltando no CAPS de Teofilândia. Medicamentos esses que são usados aí por pessoas, né, que têm os problemas psicológicos, e esses medicamentos não podem faltar. E eu já tive essa informação há uns 3 meses atrás. No primeiro momento eu fiz a minha cobrança aqui na tribuna, e essa semana que passou, chegou muitas pessoas na minha residência, eu encontrei algumas pessoas na rua, e novamente pediram para mim fazer essa cobrança aqui na tribuna e buscar uma solução. E como eu gosto de ouvir ambas as partes, eu fui até o CAPS hoje, conversei com a senhora coordenadora, né, onde ela falou que realmente está faltando sim alguns medicamentos há 3 meses, e que alguns medicamentos estão faltando porque o uso, né, triplicou. A gente sabe que o número de pessoas com problemas psicológicos vem aumentando em todo o Brasil, e nossa cidade não é diferente. E logo em seguida eu fiz alguns questionamentos a ela. Eu quero até agradecer pela educação, pela sinceridade com que me tratou lá no CAPS. Em seguida eu pedi para conversar com o enfermeiro, o Michel, né? Um enfermeiro esse que o vereador Isaías tem conhecimento e que está sofrendo um processo administrativo, né, vereador Isaías? O senhor tem mais conhecimento, e ele me relatava, né, sobre esse processo disciplinar que o prefeito colocou sobre a pessoa dele. E segundo ele, os questionamentos é que ele estaria fazendo um atendimento não excelente no CAPS, mas como eu falei que gosto de ouvir dos 2 lados, as mesmas pessoas que me falaram ao longo dessa semana sobre a falta de medicamento, eu perguntei como era o atendimento naquela unidade. E as pessoas me falaram, essas pessoas que me relatou da falta de medicamento, me falou que o atendimento do CAPS é um atendimento essencial, que as pessoas tratam todo mundo com a bondade e com alegria. E eu não entendo por que esse processo, né? E ele me mostrou um prontuário de atendimento dele, né? Cerca aí de 200 pessoas por mês. E ele fez um próprio pesquisa com as pessoas sobre o atendimento dele, entre bom, regular e ruim. E o atendimento dele teve aí uma aprovação de mais de 97% das pessoas achando o atendimento dele bom. E aí eu não sei por que esse motivo, eu não quero mais também me aprofundar nesse assunto, mas eu sei do empenho do jovem, né, Ed Carlo, porque tem formação na área de professor e hoje ocupa um cargo que a gente sabe que é muito delicado pela questão da saúde pública que o nosso Brasil vem enfrentando, pela questão da saúde que o nosso país, principalmente em relação ao SUS, e a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil estar à frente de uma Secretaria de Saúde e poder atender a todos, né? A gente sabe também que geralmente os secretários não têm uma autonomia exata ou como deve ser dos prefeitos para trabalhar, mas eu vejo do secretário o empenho dele em buscar. Eu sempre, às vezes, quando as pessoas me ligam ou me relatam algum caso, eu sempre passo uma mensagem para ele. Quando eu não consigo falar, ligo, encontro ele, questiono. Mas a questão, quero deixar bem claro, desse ofício, é só para que toda a população de Teofilândia, principalmente que precisa desse serviço, é um serviço bastante importante, né? Já que esse número que eu falei de pessoas que precisam do atendimento do CAPS, ela vem muito aumentando no nosso município. Você vê que aí é só o que ele atende por mês aí,
uma estimativa de 200 pessoas. Então, que com as suas palavras depois, assim que ele tiver um tempo disponível, possa ler o ofício e encaminhar uma resposta aqui para que a gente possa ler para a população, assim como também essa casa está disponível para caso alguma dúvida, ele possa vir aqui e dar essa satisfação para as pessoas. Senhor presidente, eu estive também no final de semana, com exceção do domingo, em alguns povoados do município, até então agradecendo as pessoas que apoiaram e depositaram o seu voto no deputado Alex da Piatã, deputado estadual, o deputado mais votado aqui em nosso município, e o deputado José Nunes. Eu estive presente em alguns povoados, fazendo meus votos de agradecimento, e eu falei às pessoas da felicidade, da boa votação que os deputados teve em nosso município. Porém, a minha felicidade maior será daqui a mais ou menos 4 anos, ao passar desse mandato dele aí, que eles possam realmente olhar para o nosso município. O deputado José Nunes, que tem aqui no município um serviço prestado, principalmente na área da agricultura familiar, onde já destinou para o nosso município 4 máquinas agrícolas, né? E a gente espera que ao longo desses próximos 4 anos ele possa se dedicar também mais ao município, possa estar mandando mais máquina agrícola, que é de essencial para os pequenos agricultores do nosso município, assim como o deputado Alex da Piatã também, que é um excelente deputado aí na área da saúde, o vereador Raimundo aqui sabe. E eu tive também, vereador, na sua comunidade, lá na Lagoa do Ramo, na última semana, numa reunião da associação, e pude ouvir os anseios da população lá, né? Que geralmente é um sonho para aquela comunidade ter um PSF, ou que, se não, depois aí o secretário possa disponibilizar, não sei, consenso aí com o prefeito, um carro por ao menos uma vez por semana para estar levando algumas pessoas que não têm condições de pagar um veículo, que não tem um veículo, para o atendimento lá no PSF da Maria Preta. Eu tive informação, vereador José Nilton, que o PSF da Maria Preta, a pessoa que relatou para mim, a médica que atende naquela unidade parece que está de férias, segundo essa pessoa. Mas eu tive essa informação semana passada, eu não tenho mais conhecimento, né? Mas que aí a gente possa também estar vendo essa questão. Queria também, senhor presidente, aqui nessa noite de hoje, parabenizar a Secretaria de Infraestrutura e mais precisamente o diretor aí de estradas, o senhor Palonga, que ele tem empenhado um serviço muito importante no nosso município de encascalhar as estradas. Serviço esse, a gente sabe que não houve tempo ainda de estar todas as estradas que as pessoas desejam encascalhada, mas boa parte de nossas estradas hoje já tem o cascalho, né, que ajuda na transição aí dos veículos, dos pedestres. E eu queria reforçar um pedido da comunidade de Vargem Velha, que possa, nos próximos dias, o mais breve possível, o secretário, juntamente aí com o diretor Palonga, possa estar encascalhando aquele trecho ali da Vargem Velha. É um trecho que tem muita areia e está tendo queda frequente de motociclistas, e é um trecho que precisa ser visto o mais rápido possível. O trecho ali que, depois da Vargem Velha, que vai para Limeira, onde antigamente ninguém passava no período chuvoso, já foi encascalhado, ficou excelente. Então esse é meus parabéns para esse empenho de estar melhorando o nosso município. Queria, na noite de hoje também, fazer o convite a toda a população de Teofilândia que possa prestigiar no próximo sábado e domingo um evento aí organizado pelos Trilheiros de Teofilândia. É um evento bastante importante para a cultura do nosso município. Esse ano é o 2º ano de evento. Vai gerar renda aí para o nosso município, vai trazer muitas pessoas de fora para conhecer o nosso município. Então eu faço o convite aí para toda a população de Teofilândia que possa fazer presente. No sábado à noite terá alguns shows de moto aí na praça, e no domingo pela manhã tem o tradicional café da manhã para os motociclistas e convidados. Em seguida tem aí uma trilha com bastante aventura, né? O ano passado a estimativa foi 250 ciclistas, motociclistas
trilheiros. Esse ano a estimativa é de uns 400 trilheiros. E eu queria também, na oportunidade, convidar todos. Na oportunidade, eu queria convidar toda a população de Teofilândia para participar e prestigiar a 15ª Semana Espírita, né? Realizada aí pela Mansão Maria de Nazaré, que faz um trabalho excelente aqui em nosso município. Até, para quem não conhece, eles fazem também um trabalho social de ajudar algumas famílias carentes do município. Eu que também sou um dos frequentadores do Centro Espírita. Então eu quero convidar a toda a população de Teofilândia que possa lá prestigiar. Tem várias palestras, né? Leve sua família para conhecer mais um pouco do trabalho. Então, a Semana Espírita que acontece aí de 5 a 11 de novembro. Então, no mais, eu quero agradecer. Meu muito obrigado. Me pronunciarei na ordem do dia. Com a palavra, o vereador Jordânio Borges. Tempo de 8 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, meu boa noite. Saudar a presença da imprensa através da Rádio Pedraza FM, quem nos acompanha nas redes sociais. Hoje eu venho aqui, senhor presidente, fazer algumas cobranças à gestão atual do nosso município. Estive ontem ali no bairro da Maricota, aonde fui pegar e bater um velho baba lá com aquela garotada e vi a situação da quadra de esporte. Uma situação que já foi cobrada aqui algumas vezes pelos alguns vereadores e até o momento a gestão atual não se manifestou ainda sobre aquela quadra. A quadra, o piso afundou, o alambrado está quase todo quebrado, as traves também. O maior risco, aonde a diversão daquela comunidade é bater seu baba durante a semana. E me pediram que eu pudesse cobrar aqui na tribuna da Câmara para ver se a Secretaria de Infraestrutura pudesse resolver essa situação. E fica meu pedido aí, que a secretária possa estar enviando a gestão. Quero também falar de um fato que estive presente lá na festa do Povoado do Baixão, na comunidade do vereador Ronaldo. Nós sabemos que a maioria das festas, tem festa que é patrocinada pela gestão e tem festa que é 100% patrocinada pela gestão. E o que aconteceu lá na festa do Baixão, eu achei um ato feio. Por quê? Porque foi vários barraqueiros que estavam com sua barraca colocada naquela festa. Uma festa que foi divulgada com uma semana só, já sendo uma festa no próximo final de semana, quando saiu o calendário das bandas. E o que eu vejo naquela festa é uma festa 100% patrocinada pela prefeitura, vereador Diego. E pessoas da organização cobrando R$200 a pequenos e grandes barraqueiros que estavam ali naquela festa. Eu acho que é uma festa que é bancada pela gestão, são empenhadas notas que é levada para o Tribunal de Contas. Eu acho que é inadmissível a gestão estar cobrando, ou pessoas da organização, R$200 por barraqueiro. Eu estava batendo um papo mais meu amigo Van, e chegou a comissão da organização cobrando de um barraqueiro. E o barraqueiro explicando que só tinha vendido ainda R$60, que não tinha condições nenhuma de estar pagando os R$200. E a organização foi lá, chamou a polícia militar botou a pressão no barraqueiro, e o barraqueiro, com sua esposa, estava com a estrada com o fundo aberto, pegou um isopor de cerveja, jogou dentro da carroceria da estrada, jogou os cascos de cerveja, desmanchou a barraca e foi embora. Eu acho que é uma falta de respeito. Nós sabemos que tem festa que a prefeitura patrocina uma parte, mas tem festa que a prefeitura patrocina 100%. E a festa do Baixão foi patrocinada 100%. Foi como o vereador Diego cobrou na festa das trezenas da rua, e a secretária veio aqui e mostrou o comprovante do depósito.
E eu estou cobrando aqui agora sobre a festa do Baixão, aonde pessoas da organização estavam cobrando R$200. E eu acho que é uma situação, na crise que o país vive, uma pessoa está pagando R$200 numa festa de largo, onde é bancada pela prefeitura do município. Eu acho que é um absurdo. Quero também, senhor presidente, cobrar aqui da gestão, onde nos últimos dias aí teve 2 dias de chuva, e eu já cobrei aqui várias vezes nessa tribuna dessa casa. Já cobrei, já mandei ofício para o secretário, já enviei ofício para o gestor atual sobre a situação ali do encascalhamento da comunidade dos Peões ao Zé Valério. Ficou 2 dias sem aula os alunos daquela localidade, onde nós sabemos que o maçapê lá gruda demais. O próprio motorista Adriano me fala que quando chove não tem condições nenhuma de passar de ônibus, e aí os alunos ficou daquela região 2 dias sem aula por falta de uma irresponsabilidade da gestão. Uma gestão que recebe para mais de R$3 milhões, é um trecho que não dá 900 metros de comprimento para ser encascalhado. O chefe de estradas, senhor Palonga, faz um trabalho muito importante do nosso município, mas quando eu cobro a ele, ele fala que depende da gestão, depende do gestor. Então quero que seja enviado um ofício aí em nome da comunidade Zé Valério, em nome da comunidade dos Peões, porque não sofre só aquelas 2 localidades, mas sim a comunidade do Canto, porque quando o ônibus não vem, todo mundo sai perdendo. Eu quero também, senhor presidente, hoje eu vim cobrar, também quero cobrar aqui da secretária de Educação. Eu tive presenciando ali na vila, no núcleo habitacional, pessoas que pegam o transporte para a faculdade de Feira de Santana. Hoje, várias pessoas já me fizeram queixa que vai à Secretaria de Educação fazer sua carteirinha para o aluno ser transportado para a Feira de Santana, e chega lá, o comentário é que não tem vaga. Aí eu peguei o carro, saí ali 5 horas da tarde, fiquei ali próximo à pousada do núcleo, ali na vila, e o que dá para perceber é várias e várias pessoas que não comprovam residência no nosso município, que não tem seu título de eleitor, que está sendo beneficiado, pessoas de altos cargos na mineração, que chega e ocupa a cadeira dos ônibus, que fez a carteirinha, que transporta para a Feira de Santana. E pessoas do nosso município, pessoas que residem no nosso município, pessoas que pai não tem condições nenhuma de pagar o transporte, não está achando vaga. Então eu quero pedir à secretária de Educação do município que no próximo ano, no início do ano, faça um pente fino, veja as necessidades, bote critério, veja um projeto de lei que possa ser encaminhado para essa casa, para ver a disposição dos ônibus, porque está indo 2 ônibus e o comentário é que está indo superlotado, vários alunos está pegando um transporte que vem de Salvador, que está pagando com seus recursos próprios, e aonde pessoas que chegam, vêm trabalhar na mineração, passa 2, 3 meses, começa a residir na vila, morar, e está sendo beneficiado, e pessoas que já moram há muito tempo em nossa cidade, nossa terra, que o pai não tem condições nenhuma, que passam na faculdade, que conseguem um fiéis, não está tendo o seu transporte para ir para a Feira de Santana. Então, eu quero fazer um pedido, que a secretária possa estar vindo nessa casa, vendo o projeto de lei foi aprovado por nós em 2012, possa estar vendo a situação de estar fazendo o pente fino, vendo de que melhor forma que possa estar tentando resolver esses problemas, ou até mesmo colocando mais ônibus para poder levar os alunos. No mais, senhor presidente, agradecer pelo tempo e meu muito obrigado. Dando continuidade, não tendo mais oradores, passo para a ordem do dia. Tenho aqui em mãos o parecer da prestação de contas do município de Teofilândia relativa ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do senhor Adriano Araújo, ex-prefeito municipal. O parecer está aqui na íntegra.
fica à disposição de quem tiver interesse. Lendo aqui só a conclusão. Conclusão. Diante do exposto, resolve-se, seguindo o posicionamento adotado pelo TCM Bahia, emitir parecer pela rejeição, porque irregulares, das contas da Prefeitura Municipal de Teofilândia, relativa ao exercício financeiro 2016, de responsabilidade do senhor Adriano de Araújo, tendo sido apontados pelo TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Diante do exposto, esta comissão parlamentar permanente, diante da identificação de ocorrência de irregularidades insanável, que claramente configura ato doloso de improbidade administrativa, opina pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Teofilândia, correspondente ao exercício financeiro 2016, de responsabilidade do senhor Adriano Araújo. Destarte a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara de Vereadores de Teofilândia, no uso de atribuições previstas no regimento interno, artigo 233, parágrafo 3º, apresenta o projeto de decreto que rejeita a prestação de conta do município de Teofilândia do exercício financeiro 2016, de responsabilidade de Adriano de Araújo, ex-prefeito municipal, por ato doloso de improbidade administrativa, para discussão e votação pelo plenário dessa Casa de Leis, nos seguintes termos. Artigo 1º. Fica julgar as contas do Poder Executivo Municipal de Teofilândia referente ao exercício financeiro 2016, de responsabilidade do senhor Adriano de Araújo. Artigo 2º. Por decisão do plenário da Câmara de Vereadores de Teofilândia, nos termos do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Teofilândia, fica referida às contas rejeitada por ocorrência de irregularidades insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, conforme prescrito na Constituição Federal, artigo 31, parágrafo 2º. Artigo 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Teofilândia, em 5 de outubro de 2018. Jordânio Borges Miranda, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças. José Nilton de Miranda, vice-presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças. O vereador Rogério de Jesus Santana não assinou, ficando o voto dele separado. O ex-prefeito Adriano de Araújo será notificado para a defesa e, posteriormente, marcaremos a data do julgamento em definitivo pelo plenário da Casa. Dando continuidade, coloco nesse momento o projeto de lei número 03, de 30 de julho de 2018, que altera os anexos da Lei 0336, de 20 de julho de 2018, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício 2019 e dá outras providências. Tivemos uma reunião hoje com o pessoal da contabilidade da Prefeitura para tirar as dúvidas em relação a esse projeto de lei, que não altera nada para mais nem para menos na questão do valor, na questão do orçamento e da questão aqui da LDO, que simplesmente só modifica a base de cálculo. Acho que os vereadores ficaram todos cientes da situação e foi esclarecido todas as dúvidas em relação a esse projeto de lei, que estava há um certo tempo na casa à espera justamente dessas explicações. Gostaria nesse momento de obter o parecer verbal do referido projeto. Da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Isaías. Favorável, presidente. Vice-presidente, vereador Fábio.
Favorável, presidente. Ronaldo. Favorável, senhor presidente. Da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Jordânio Borges. Favorável. José Nilton de Miranda. Favorável. Aprovado pelas duas comissões. Nesse momento, coloco o referido projeto em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se para anunciar. Fica o projeto de lei aprovado por todos. Nesse momento, submeto ao plenário a apreciação da segunda votação ao projeto de resolução 01 de 30 de outubro de 2018, que altera o horário da realização das sessões ordinárias do Poder Legislativo Teofilândia e das outras providências. Já foi votado, foi feita a primeira votação e nesse momento segue para a segunda votação. Ele modifica o horário da sessão das 18 horas para 16 horas. Presidente, gostaria de falar um pouco sobre Com a palavra o vereador Isaías. Eu gostaria de me manifestar novamente sobre explicar por que a população de Teofilândia eu sou contra o projeto. Eu entendo a situação dos senhores vereadores em relação à distância das suas residências, em relação ao horário. Realmente, né, a gente tem percebido o aumento da criminalidade no país, onde existe uma crise na segurança pública, mas eu vejo o seguinte, que o gestor público, a pessoa pública, na verdade, não o gestor público não, mas a pessoa pública, eu acho que o que deve pesar no momento do seu voto é a questão da coletividade. Eu acho que as sessões aqui dessa casa, está aí o exemplo, começam às 18 horas e poucas pessoas estão aqui presentes. E como eu já coloquei até anteriormente, no meu primeiro voto, que já vi horários sendo mudados aqui e não percebi uma presença das pessoas em virtude da mudança do horário. Como eu coloquei, eu entendo a situação dos vereadores que moram, por exemplo, tem o vereador Alisson aqui que mora a 20 quilômetros. Às vezes fica muito tarde aqui a sessão, mas eu acredito que o voto ele deve ser condicionado à coletividade. Ele não pode ser condicionado a uma situação específica de cada vereador. Eu acho que o critério para a gente votar, né, tem que ser a população, né, porque todo mundo está exposto. Eu sei que quem tem um poder econômico maior está muito mais exposto, mas também todo mundo está exposto hoje a assalto, a roubo, entendeu? Então eu acho que por isso meu voto contrário, né, eu acho que deveria, inclusive, é uma sugestão, senhores vereadores. É uma sugestão, acho que a gente poderia botar até para 5 horas, né, e começar realmente rigorosamente, do que ter que botar 4 horas. Porque eu percebo que as pessoas que vêm aqui nessa casa, né, também respeitam as pessoas que vêm aqui nessa casa. Porque as pessoas vão ser prejudicadas. Porque tem pessoas que trabalham até mais tarde, entendeu? Não pode estar aqui presente. Então eu acho que seria um desestímulo a mudança de horário. Eu entendo porque o voto de cada um, mas não concordo. Então deixar isso registrado aqui nessa casa, né, que eu voto não ao projeto. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu também quero me manifestar, não tive presente na sessão que teve a primeira votação. Eu também me manifesto aí contrário ao projeto de lei. Eu acho que é um horário às 16 horas, como o vereador Isaías citou. Eu também concordo com o vereador Isaías fala. Às 17 horas é um horário bom, onde as pessoas estão saindo do trabalho, da escola, pessoas até que frequentam essa casa. E eu me manifesto aí o meu voto contrário ao projeto de lei. Cada vereador, cada cidadão tem direito de se manifestar a favor ou contra. Para isso que existe a democracia, para isso que existe as discussões aqui nessa casa. Eu defendo a questão do horário
Tem o meu voto para dar e cada um dá o seu voto. Eu defendo a questão do horário devido... Já foi mudado várias vezes horário de sessões aqui. Já foi pela manhã, já foi mais cedo, já foi mais tarde. Cada momento se modifica e se analisa depois a participação, né? Da semana passada, por exemplo, tinha muita gente contra o horário da sessão. Essas pessoas que estavam contra o horário da sessão, hoje se contam 1, 2, 3. Então, assim, vai mudar a sessão, vai permanecer no horário, as pessoas vão ficar vindo. Na realidade, precisamos estimular as pessoas a participar independente do horário. Se ficar aprovado às 16 horas, tem a tolerância de 15 minutos, começa com leitura de... Na realidade, vai começar a sessão. O que importa na sessão mais é a ordem do dia. Vai começar a ordem do dia, de fato, no horário que as pessoas possam participar, né? Cada um tem seu voto para dar o resultado que ficar decidido é o que será seguido. Se for modificado novamente, pode ser modificado. Cada um tem seu voto para dar. Então, nesse momento, eu vou colocar em votação a segunda votação ao projeto de resolução 01. Presidente, o regimento da casa fala que o vereador pode colocar a emenda pelo menos alguns minutos antes do projeto ser colocado em pauta. Não tem como mudar pelo menos para 17 horas, a gente fazer um consenso aqui, né? Eu mudaria até meu voto, né, se colocasse a 17, porque como até o pessoal sugeriu aqui, né, que o Jojo também falou ali, que 17 horas seria um horário bom, que as pessoas estariam saindo do trabalho. Então, quem realmente tem um compromisso com a democracia, de estar aqui acompanhando, né, na Casa da Cidadania, vai fazer esse esforço. Eu tenho certeza que as pessoas vão fazer esse esforço para estar aqui, né, às 5 horas da tarde. Né. Eu só acho esse horário de 4 horas muito inviável, né, que é um horário que as pessoas estão trabalhando. Geralmente, essa questão do cotidiano, geralmente é normal, a rotina se dá a partir das 8 horas até as 12 horas, né? Se almoça e depois se estabelece novamente outra rotina de 1 às 5 ou 1 às 4, entendeu? Então, assim, eu acho que ficaria bom, acho que até ficaria bom para os vereadores, porque não ficaria até aquela imagem, mudou pela questão, né, particular, que também é importante. Né, a segurança dos vereadores é importante, entendeu? E eu acho que agradaria os dois lados, né? É uma proposição aqui que eu coloco. Agradaria, né, os vereadores, que também eu sei que entendem a situação, e também a população. Acho que a gente tem que mediar, entendeu? Quem é que concorda aí? Aí eu colocaria essa emenda aí de mudança para 17 horas. Ou então não precisaria nem colocar emenda, a gente já, através do consenso aqui, a gente já discutiria e aprovaria às 17 horas. O que é que vocês acham? Eu acho, viu, presidente? Eu acho que você deveria consultar todos os vereadores. A minha opinião é 16 horas e eu não mudo. Em relação ao que o vereador Isaías coloca, assim, já tivemos uma votação. A semana passada foi discutido que eu tinha apresentado às 15 horas. Apresentou, o pessoal pediu para 16, a gente modificou. Voltou, fez a primeira votação. Era para ter sido apresentada a emenda antes. Se os vereadores concordar, a gente pode suspender e fazer a emenda agora. Caso, como já teve a primeira votação, pode ser votado agora às 16 horas e os vereadores já apresentam um novo projeto de resolução solicitando a mudança para às 17 horas. Aí fica a critério do plenário. Eu vou... E assim... para não ficar parecendo que a questão é pessoal minha, não. Eu tenho onde ficar aqui, eu não me preocupo, eu tenho casa de minha irmã, entendeu? Eu não me preocupo com essa questão de se for para minha pessoa, não. Eu acho interessante a sessão mais cedo pela questão do horário mesmo. Tá ficando até tarde, as pessoas vêm para a sessão. Quando está no final só tem 10% das pessoas. Então está ficando tarde, o pessoal não está ficando até o final. Está se reduzindo um pouco. Eu penso também na participação popular.
Eu acho que assim, a parte mais importante da sessão não é aquela briga dos vereadores, não. A parte mais importante da sessão é na hora do dia, na hora que se vota os projetos de lei, na hora que se pensa na cidade. Então, assim, nesse horário, todo mundo já pode estar participando, que está na horário de todo mundo. Mesmo quem trabalha já está disponível para estar participando, se quiser participar. Essa é a minha visão, né? Mas meu voto independe dos outros votos, cada um tem o seu voto para dar. Vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhoras e senhores presentes, com relação à matéria que a gente votou em primeiro turno na semana passada, é notado que geralmente a sessão começa e ela se estende de 2 a 3 horas. Se ela começa em torno de 4h15 para 4h30, ela vai por volta de 7 horas. Quem está chegando do trabalho às 17 pegará um pouco da sessão. Eu, com relação ao horário, em conversa também com o presidente e com os outros vereadores, eu analisei meu voto da seguinte forma: eu posso ser até vítima do próprio ato, de chegar aqui e voltar para um horário até para 10 horas da noite e chegar na porta da minha casa e tomar uma bala. Não é motivo, mas com relação ao horário, quem vai chegar aqui às 18 horas vai encontrar os vereadores aqui. Vai encontrar aqui, com certeza, a votação. E nós também vamos ter um limite aí, porque de 4h30 a sessão só pode ir às 7. Então, 7h30 está todo mundo tranquilo, indo para suas casas. Minha opinião é a mesma, às 16 horas. E assim, com relação aqui à Câmara, Serrinha é 2 sessões. Eu sempre disse, eu fico envergonhado em falar às pessoas que só venham em uma sessão e que ganham salário por uma sessão. Estou aqui todo dia na Câmara, mas sempre defendi que nós não poderíamos estar acumulando matérias aqui. Nós temos 5 dias na semana e poderia ter outra sessão, ou quinta ou quarta. Sempre também defendi essa tese, desde quando eu entrei aqui. Era isso que eu queria falar com relação à matéria. Então, nesse momento, coloco em votação o projeto de resolução 01 de 30 de outubro de 2018, que altera o horário da realização das sessões ordinárias do Poder Legislativo e está fluindo a outras providências. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Fica aprovado a mudança do horário para as 16 horas. Nós temos aqui agora algumas matérias que, se for de consenso dos vereadores, vamos colocar em votação para ir liberando a pauta. Iniciando pelo projeto de lei 25, de 18 de setembro de 2018, que institui a Semana da Prevenção à Gravidez na Adolescência no município de Teofilândia e da outras providências. Projeto de lei do vereador José Diego Oliveira Santos. Coloco nesse momento o projeto de lei, iniciando, dando um tempo ao vereador José Diego para falar em relação ao projeto de lei. Depois, se mais demais vereadores quiserem falar, e se a comissão Justiça e Redação se pronunciar, der o parecer verbal, a gente coloca em votação. Oi, senhor presidente, pensando nesse projeto, e eu tive com a assessoria da casa para ele reformular esse projeto, né, para que fosse apresentado aqui. Eu não sei se os vereadores todos leram a matéria do projeto, mas se a gente for olhar o contexto do nosso cotidiano hoje, nós vemos pouco investimento em políticas públicas, em palestras de conscientização, em palestra de despertar na mente das jovens, né, uma gravidez precoce, uma gravidez na adolescência.
E foi pensando nesse índice elevado de várias jovens, o número aumentando. Essa é uma questão social, é uma questão todo o Brasil, mas é como a gente tem que olhar pelo lugar que a gente está legislando, no nosso município. E é um projeto simples que o Poder Executivo vai aí no mês de setembro, na semana que compete ao dia 26, né, celebrar convênios com a Secretaria de Saúde, vai estimular dentro do próprio ambiente escolar, palestras, audiências públicas, se for o caso, para que as pessoas possam estar mais relatando, mais explicando as consequências de uma gravidez na adolescência. Então, é mais por esse interesse de despertar nas adolescentes. A gente sabe também que além às vezes dentro da família não tem uma preparação, porque hoje algumas famílias resistem ainda em explicar tem uma palestra com seus filhos sobre sexo, sexologia, e a gente vê a necessidade de trabalhar mais essa questão entre as políticas públicas, entre os debates, e foi pensando nessa questão que eu estou apresentando esse projeto. Se for de concordância dos colegas vereadores e puder votar na matéria, ficarei agradecido. Se alguém votar também contra o projeto, entenderei do mesmo modo. Mas essa questão que eu tentei falar foi essa aí. Presidente da Comissão X de Redação, vereador Isaías. Favorável, presidente. Vereador Fábio. Presidente, eu vou abster meu voto. Vereador Ronaldo Alves Meirelles. Favorável, senhor presidente. Nesse momento, coloco em votação o projeto de lei 25, 18 de setembro de 2018, que institui a Semana da Prevenção à Gravidez na Adolescência no município de Teofilândia e da outras providências. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra se manifeste. O vereador Fábio se abstém no voto ou só no voto da comissão? Presidente, é que na verdade, eu precisava analisar melhor esse projeto aí. Talvez eu possa até botar uma emenda nesse projeto aí. Eu fiz uma análise, porque houve um acontecimento recentemente aqui no nosso município. E aí eu vou conversar com o nobre colega Diego. Acho que você vai até concordar comigo. E aí, não é nada pessoal não, é só um incentivo à situação. Só para deixar registrado, o nobre colega se abstém no voto da comissão e no voto do projeto? Não, eu voto no projeto, mas eu preciso botar uma emenda sobre uma situação que aconteceu no município. Não, mas já vai ser votado agora. Então vou abster meu voto. Pronto. Então, com a abstenção do vereador Fábio, o projeto de lei fica aprovado. Passo agora para o projeto de lei 26, de 18 de setembro de 2018, que proíbe no âmbito do município de Teofilândia o desmatamento na área de vegetação nativa da Caatinga e da outras providências. Também do vereador José Diego Oliveira Santos, com a palavra o autor da matéria. Senhor presidente, explicando um pouco desse projeto, e eu achei interessante, e conversando com a assessoria da casa, né, já existe leis estaduais, já existe lei federais que proíbe o desmatamento, né, mas a gente precisa no município que algumas leis sejam cumpridas. E a gente sabe que a gente vem sofrendo sempre com o feito do homem, né? E aquele programa, o Despertar Teofilândia, programa muito interessante que vem trabalhando essa questão ambiental, né? Meu primeiro projeto como vereador apresentado nessa casa foi incentivo à arborização da cidade, de alguns povoados. Projeto esse que foi aprovado aqui na casa,
mas eu não vi o executivo ainda se manifestando sobre esse projeto. Projeto que teve algumas iniciativas populares do pessoal do ciclismo, mas se a gente for olhar para o nosso município hoje, se a gente for aqui região do setor, região aqui da Malhada Grande, quase todo lugar do município, a gente vê pouca vegetação, que a gente sabe que a vegetação predominante é o cerrado e a caatinga, mas a gente vê cada dia mais a ação do homem deixando um rastro difícil, e as próximas gerações que estarão aqui no nosso município daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, se assim o nosso Deus nos permitir, não irá saber o que é uma planta chamada mulungu, um pau de rato, porque o homem vem fazendo essas ações, e a gente vê ainda em nosso município alguns fazendeiros desmatando, e um desmate que vem deixando os pastos limpos. Então foi mais por essa questão ambiental, essa questão ecológica, de preservar mais a caatinga no âmbito do nosso município. Com a palavra, o vereador Isaías. Seu voto. Favorável. O vereador Fábio. Presidente, apesar de que existe essa lei federal hoje, né? Já é uma lei que rege. Inclusive, nós só temos o prazo até 2020 quem possa fazer hoje um pasto, né? Hoje você chega no IBAMA, hoje o monitor está lá exposto. Cada árvore tem uma luz verde piscando. Quando você derruba aquela árvore, aparece uma luz vermelha no monitor do IBAMA. Mas meu voto é favorável. Vereador Ronaldo. Senhor presidente, eu até aproveito para parabenizar o vereador Diego pelas iniciativas, e eu voto favorável à matéria, eu dou parecer favorável, e queria pedir ao nobre colega para que a gente deixasse para votar nas próximas sessões esse projeto, porque tem algumas observações para a gente fazer, mas assim, o projeto ele é brilhante, entendeu? Então, se não tiver problema, como não se trata de... Aí a gente está votando nas próximas sessões. Na realidade, eu estava tentando ver se reduzia mais a... Mas, pessoal, meu colega... como o vereador Diego colocou aí, Fábio até colocou aí, que assim, existem alguns projetos de lei que é colocado na casa que só regulamenta ou dá subsídio a uma lei federal ou estadual. Projeto desse aí tem muito tempo na casa para a gente analisar. Então a gente precisa dar agilidade à pauta. Entendeu? Acho que por isso que o Carlinho colocou essa quantidade hoje. O vereador... Então, assim, o que falta, e é importante que o secretário de Infraestrutura, se estiver acompanhando, que se dê efetividade às leis de meio ambiente no município. Eu lembro que na gestão de Adriano existiam as notificações, mas nessa gestão o que é que eu percebo? Quem é o provedor de desmatar é a própria gestão. Teve diversas situações aí de que árvores até frutíferas, vereador Diego, foi tirado da praça por questões políticas, porque votou para agradar, entendeu? Teve a situação ali do colégio, que foram fazer a reforma do colégio, cortaram as árvores, uma árvore que tinha muito tempo lá, entendeu? Então a gestão precisa realmente efetivar a política de meio ambiente, que é hoje que hoje é uma pauta hoje discutida não só em Teofilândia, não só no Brasil, mas uma pauta discutida do ponto de vista mundial. Né? Já existe um consenso entre os cientistas de que se a gente não cuidar do nosso planeta, se a gente não cuidar do meio ambiente, né, as gerações futuras vão se perguntar qual foi a herança que a gente deixou para eles. Que planeta foi esse que meu pai, minha mãe deixou para mim? Ou meus avós deixaram para mim, né? Então a gestão precisa ficar atenta, que eu não percebo uma preocupação da gestão sobre essa questão voltada para o meio ambiente no sentido de fiscalização, né? No sentido de outra atividade, como por exemplo despertar. A professora Jucimara está de parabéns
né? É uma pessoa que mobiliza, a gente vai até as escolas, hoje mesmo, eu tive no 19 hoje, e você percebe que existe hortas nas escolas, né? Existe projeto com pneu, né? com lixo nas escolas, né? Mas falta, presidente, da gestão, do órgão fiscalizador atuar. A gente chegou a notificar aqui, inclusive pessoas ligadas à gestão na época, tinha uma relação com a gestão, estava cortando o pé de Juá, né? Ali perto do tanque do governo, né? O secretário foi lá, chamou a pessoa, notificou, né? Porque existe todo um processo primeiro, não chega assim multa logo não. Você vai receber uma notificação, vai assinar, como você estava fazendo aquilo, né? Se você continuar fazendo, né, vai vir as multas e as penalidades. Então que a gestão se preocupe mais com essa questão voltada para o meio ambiente, que é uma questão hoje que está dentro da pauta contemporânea. Presidente. E o vereador Diego foi até generoso, colocou uma multa de R$2.000. Presidente, se não for incômodo, será que o presidente poderia pedir ao pessoal da casa para xerocar esses projetos, que a gente não tem nada em mão? Pelo menos quando botar um projeto aí em tramitação, manda cópia para nós. Esses projetos, eu acredito que todos foi passado cópia. Senhor presidente, o nobre colega Isaías coloca pontos importantes aí na discussão. E assim, nós estamos agora, até final de dezembro, está se encerrando o prazo para fazer o cadastro ambiental rural. Não é isso? Esse cadastro ambiental rural, o produtor que não fizer ele, que tiver acima de meia tarefa de terra, ele vai ter grandes problemas com a sua propriedade. Então, assim, até eu estava pensando, vou convidar o secretário de Meio Ambiente para vir a esta casa para saber como é que anda essa situação no município. E tudo isso, por isso que eu pedi ao nobre colega Diego, que eu quero que a gente tenha uma conversa com ele para a gente falar sobre essa questão, né? Porque na realidade a legislação federal nesse tocante ela define, né? A lei municipal que nós vamos votar, ela vai, é claro que vai fazer criar normas no município. E certamente não está contrariando a federal, porque a assessoria não pode fazer isso de forma alguma. E eu quero que a gente aproveite, Diego, essa discussão desse projeto, para que a gente vá além de aprovar essa lei, de regulamentar ela aqui no município. Que a gente possa mobilizar, convidar os representantes de associações nesse dia, para a gente estar fazendo essa votação e está informando a todos eles, né, o que está sendo feito, né? E aí já com a presença do secretário, para que ele possa estar também explicando qual é o caminho, o que ele está pensando, como seguir daqui para frente, porque as mudanças são extremamente rigorosas e vai penalizar as pessoas, os produtores, e quando você penaliza o produtor, automaticamente o município perde com isso, né? Então essa é a minha visão, mas também se quiser votar agora, para mim não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode dar ao projeto mais força, levar essa informação para mais gente, para mais pessoas, né? Pronto, vamos fazer diferente então. Houve um questionamento do vereador Igor Moura que não tem a cópia, então o que é que a gente vai fazer? Se os vereadores quiserem anotar, pode anotar que eu já vou deixar registrado para a próxima pauta. 3 projetos do Poder Executivo e 3 do Poder Legislativo para discussão e, se possível, votação na próxima semana. O 05, que é Instituto da Família na escola, nas unidades de ensino público e privado do município de Teoflândia, das providências. Ficou de apresentar uma emenda para determinar o dia correto e aí fica para a próxima sessão. O 06 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar
contrato de comodato entre o município de Teofilândia e da Associação Beneficente Rural dos trabalhadores da comunidade de Junco e da outras providências. E o 07 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de comodato entre o município de Teofilândia e a Associação Beneficente da Comunidade de Limeira e da outras providências. Fica esses 3 do Poder Executivo. Para a próxima sessão, entrar na pauta, os vereadores podem verificar, se tiver algum que não tenha cópia, solicita do pessoal para passar as cópias para os vereadores. E fica também informado para a pauta da próxima sessão o projeto 22 de 2018 do vereador Fábio Almeida Oliveira, que veda a apresentação de espetáculo circense ou similar que tenha como atrativo a exibição de animais de qualquer espécie no município de Teofilândia das providências. Fica também o projeto de lei 26 de 2018, esse que a gente estava discutindo agora, que proíbe, no âmbito do município de Teofilândia, o desmatamento na área de vegetação nativa da Caatinga e das outras providências. E fica também o 27 do vereador Ronaldo Alves Meirelles, que institui o calendário municipal de eventos culturais do município de Teofilândia e das outras providências. Então, só lembrando, vai ficar os 5, 6 e 7 do Poder Executivo, o 22, 26 e 27 do Poder Legislativo. Para a próxima sessão, quem não tiver cópia de algum desses, solicita do pessoal as cópias para análise durante toda a semana. Presidente. Temos também mais alguns do vereador Fábio, que precisa fazer uns ajustes. Temos que precisa colocar valor. Só falta o nome das ruas, né? Outras ruas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor, presidente, tem noção quando irá apresentar o projeto das casas de farinha, que não pode fazer a doação? O prefeito fez uma documentação para um uso, parece que é de 20 anos, acho que foi isso, das associações. Acho que já está com você esse projeto aí, não? Não, esses 2 que eu anunciei para a próxima sessão é para Limeira e Junco, não é isso? Isso. A mim parece que é terreno. Como hoje é proibido fazer doação de imóveis públicos, né? Não é isso. Esses projetos serão discutidos na terça-feira que vem e possivelmente entrará em votação. O do Junco e da Limeira. Então, vamos deixar todos para a próxima terça-feira e passo as explicações pessoais. Não tendo escrito, em nome de Deus, na presença de toda, declaração encerrada.